tá? Então, pessoal, a gente agora nessa segunda parte da aula, a gente vai tratar da fisioterapia oncológica. Também alguns pontos que são pontos principais, né? Aquilo que a gente mais vê caindo nas provas de concurso, tá bom? Então, a gente vai dar ênfase para esses pontos. E aí, deixa eu só colocar aqui já, a gente vai falar primeiro de uma introdução à oncologia. Então, para a gente saber alguns termos, a gente conhecer alguns termos que existem, tá bom? Então, o que que a gente tem, pessoal? Aqui a gente tem a definição do câncer, tá? O câncer, então, vai ser o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que tem em comum o crescimento desordenado, ou seja, maligno, de células que invadem os tecidos e órgãos. Então, gente, característica do câncer é essa, tá? Crescimento desordenado, tá joia? E esse vai ser um dos pontos principais de todo e qualquer tipo de câncer. Você vai ter lá um crescimento celular desordenado, algo que não era para estar ali, algo que não era para estar acontecendo e que acaba, então, passando por esse processo. E aqui já diz até uma coisa importante para a gente: quanto maior for esse crescimento, mais maligno vai ser esse câncer, mais ruim ele vai ser, tá? Também, esse tecido que está crescendo, essas células que estão crescendo de forma desordenada, não são células iguais às células daquele tecido onde ela está crescendo. Então, assim, elas são células diferentes, são células geneticamente alteradas. Então, à medida que elas vão crescendo, o que vai acontecendo? Aquele tecido que é um tecido funcional vai perdendo sua função, porque essas células elas são disfuncionais. Vamos dar um exemplo aqui, câncer de pulmão. No meu pulmão tem uma série de células, que são as células que compõem os alvéolos e tudo mais. Se eu tiver câncer de pulmão, eu vou ter um crescimento desordenado de células que não são células iguais às células do meu pulmão, são células que sofreram mutação genética. Então, essas células que crescem, elas não têm função, elas não conseguem fazer as funções que as células originais fazem, tá? Então, isso vai dar essa característica em relação ao câncer, tá bom? A outra questão, pessoal, é que essas células invadem os tecidos e órgãos, né, que a gente está falando aqui, e pode se espalhar para outras regiões do corpo. Então, se espalha para outras regiões do corpo, acontece o que a gente chama de metástase. Então, uma metástase é isso, são essas células se espalharem para regiões distantes do nosso corpo. Aqui ao longo da aula a gente vai falando mais um pouquinho, isso vai ficando mais claro. Mas já deixo para vocês bem entendido o seguinte, gente, quanto maior o crescimento, quanto mais crescimento desordenado tiver, e quanto mais essa célula, esse câncer tiver a capacidade, vamos dizer assim, de fazer metástase, mais maligno ele vai ser, pior ele vai ser, tá? Então, o que determina a malignidade de um câncer é justamente isso. Esse crescimento muito acelerado das células e essa capacidade de produzir a metástase e produzir esses pedacinhos que vão se espalhar, tá? Então, aqui só para frisar, o câncer é um aumento incontrolável de células anormais no organismo. Ok, pessoal? Essa é a característica básica que a gente tem. Aí, então, tem essas questões relacionadas à malignidade, né? Então, foi o que eu disse para vocês. A malignidade do câncer está muito ligado com o crescimento desordenado dessas células, tá? E também a gente pode pensar na metástase, que quando o câncer se espalha para outras regiões do corpo. Então, quando a gente junta essas duas características, um câncer que, por exemplo, sofre uma divisão muito rápida, é muito maligno, e ainda tem uma capacidade muito grande de realizar metástase, a gente tem um câncer muito ruim, tá? Os cânceres de pulmão em geral são assim, os cânceres de mama são assim, os cânceres de pele, né? Melanoma são assim. Por isso que eles são cânceres que muitas vezes a gente encontra vamos dizer assim, uma ruindade maior, né? São cânceres piores, mais difíceis de tratar, porque eles crescem rápido e se espalham rápido também, tá?
Outra definição aqui, só para a gente pensar nessa questão, então, do maligno e do benigno. As neoplasias, chamadas de malignas, são tumores formados por células com rápido crescimento, agressivas e incontroláveis. Essa agressividade também, gente, ligado a algo que a gente já falou ali no primeiro slide, que é a invasão, tá? Então, a invasão de outros tecidos, tá joia? E essas células são muito difíceis de controlar. Os tumores benignos, por outro lado, são massas celulares que se dividem vagarosamente e que se assemelham mais ao tecido original. Não que são células iguais ao tecido original, mas se assemelham mais, então elas são menos agressivas, tá? Por isso que a gente vai ter essa característica. Quando a gente pensa em etiologia de câncer, a gente tem alguns tipos de câncer que tem etiologia bem definida, a gente sabe bem o que causa, e alguns que não são tão definidas assim, tá? Mas de maneira geral, a gente pode separar dois grupos aqui. Olha só, as causas externas e as causas internas. Então, as causas externas, gente, são tudo o que está ao nosso redor, ao nosso meio ambiente. Hábitos, vícios, costumes, alimentos, cigarro, drogas, medicamentos, tudo que tiver ao nosso redor vão ser causas externas, tá? Como eu disse para vocês, tem alguns tipos de causas externas que são bem definidas. Por exemplo, sol, câncer de pele. Cigarro, câncer de pulmão. Então, a gente tem algumas bem definidas, outras nem tanto. Já as causas internas são características genéticas pré-determinadas. Então, assim, às vezes duas pessoas diferentes se expõem aos mesmos fatores ambientais ou fatores ambientais muito semelhantes, algumas desenvolvem câncer, outras não. Por quê? Porque também tem um componente genético, tá? Que pode ser importante para esse desenvolvimento. Esse componente genético, ele está principalmente ligado à capacidade do nosso organismo de se defender das agressões. Então, esse componente interno, gente, esse componente genético, são propriedades que a gente tem no nosso corpo que nos defende, ajuda o nosso corpo a se defender melhor das agressões. E vão ter pessoas que vão ter essa capacidade menor. Essas pessoas com essa capacidade menor, muitas vezes, são as pessoas que acabam desenvolvendo alguns tipos de câncer. Tá? De qualquer forma, pessoal, olha só, 80 a 90% dos casos estão associados a fatores ambientais, né? Então, muitos fatores que são potencialmente preveníveis, muito embora alguns sejam muito difíceis da gente identificar e da gente prevenir, tá? Como é que acontece, então, a fisiopatologia do câncer, né? Como é que ele se desenvolve? Olha só, basicamente acontece o seguinte, vamos acompanhar aqui o passo a passo, tá? Vou olhar aqui para poder acompanhar. Então, primeiro, uma célula normal sofre uma alteração no seu DNA, nos seus genes, tá? Então, essa célula, pessoal, é o que a gente já vai ter, vamos chamar de mutação genética. Não é uma célula normal, é uma célula diferente, tá? As células cujo material genético foi alterado passam a receber instruções erradas para suas atividades. Então, uma célula, né, que está ali normal, funcionando, funcional, sem mutação, ela continua funcionando ali no seu órgão, né? Se for um fígado, é o hepatócito, se for no pulmão, o pneumócito, continua funcionando. Agora, a célula que sofreu essa mutação genética, ela passa a receber informações erradas de funcionamento. E isso pode gerar o problema lá na frente, tá? Então, só para a gente caracterizar, tá? Bem, então aqui no item 4, ó, as alterações podem ocorrer em genes especiais, chamado proto-oncogenes, que a princípio são inativos em células normais, tá? Mas se essa alteração acontecer, pessoal, já vai ligar tipo uma chavinha ali que pode favorecer, mais uma vez, a ocorrência do câncer. Próximo passo, quando ativados, os proto-oncogenes transformam-se em oncogênesis. Então, eu tinha ali uma célula pró e depois essa célula pró, ela se transformou numa célula que já está mais ali ligada à ocorrência do câncer.
Esse oncogênese é responsável pela malignização ou cancerização, né, que é essa característica que eu disse para vocês de começar a dividir de forma incontrolável essas células que eram normais. Então, essas células que eram normais, elas passam, né, por essa transformação, primeiro como proto-oncogênese, depois como oncogênese, e aí então ele vai ter essa característica, né, de divisão. E essas células são denominadas já células cancerosas quando elas vão ter essa divisão. A gente vai continuar aqui, isso tudo vai se elucidando, tá? Então, qual que é a história natural do câncer, né? Qual que é a história natural da doença? Olha só, pessoal, as células alteradas passam a se comportar de forma anormal, né? Então, elas não se comportam como as células, como eu disse para vocês, né? Como o hepatócito normal que faz as suas atividades ali diárias, né? Suas atividades celulares, tá? O que elas fazem? Elas multiplicam-se de maneira descontrolada, mais rapidamente que as células normais, tá? Então, isso pode ser uma característica. A outra característica é que elas podem invadir tecido à sua volta, tá? Então, quanto mais ela invadir, mais agressivo esse tipo de câncer é, porque ele vai invadindo, pessoal, e ele vai destruindo esse tecido que ele está invadindo, tá? Tem capacidade para formar novos vasos sanguíneos que a nutrirão e manterão as atividades de crescimento controlado. Então, o câncer, essas células anormais, gente, elas fizeram o quê? Elas se multiplicam e elas têm uma capacidade de invadir o tecido e de formar novos vasos. Então, uma capacidade de vasogênese. E aí é tudo que ela precisa, né? Vai chegar lá um vaso sanguíneo, nutrientes para ela, né? Alimento, glicose, oxigênio, e aí com isso o que acontece? Essa célula vai tendo mais e mais capacidade de se dividir, tá? E até aqui, mais para frente, o acúmulo dessas células formam, então, os tumores malignos, tá joia? Então, essa vai ser a história natural. Aí você pergunta assim, o que causou alteração genética? É esse o ponto, pessoal. A alteração genética pode ser causada, por exemplo, pelo cigarro no câncer de pulmão. Então, esses são os fatores ambientais que acontecem, tá? Bem, continuando a história, então, o que acontece? Essas células adquirem a capacidade de desprender do tumor e migrar. Se ela despende do tumor e migra, elas formam as chamadas metástases, tá? E com isso, então, ó, elas invadem inicialmente os tecidos vizinhos, podendo chegar ao interior de um vaso sanguíneo ou linfático e, através desse, disseminar-se, chegando a órgãos distantes de onde o tumor se iniciou. Então, a metástase é isso, é um pedacinho daquele tumor que estava num lugar, que acabou se dividindo, né, que acabou se soltando daquele tumor original, caiu na corrente sanguínea ou na corrente linfática e foi parar em uma outra região do corpo, tá? Bem, dependendo do tipo de célula do tumor, algumas metástases, alguns dão metástases mais rápidos e mais precocemente, outros fazem mais lentamente, até não fazem. E aí que eu disse para vocês, gente, um câncer é tanto pior quanto maior for a capacidade dele se dividir e quanto for maior a capacidade dele de gerar metástase, tá? Aqui só para a gente ver, então, né? Tinha um tecido lá feliz, vivendo, até que aconteceu aqueles fatores que a gente viu, da alteração genética, e aí gerou uma célula cancerosa, né? Então vamos aqui, pessoal, a gente tinha uma célula, um tecido aqui que era células branquinhas e tem as células cancerosas que são as azuis. Essas células passam a se modificar, multiplicar, multiplicar e aí forma-se um tecido alterado que é o tumor, propriamente dito. Esse tumor, gente, essa partezinha que está em verde aqui, ó, tem uma capacidade de invadir os tecidos vizinhos ou até de desprender um pedaço e gerar metástase.
De qualquer forma, gente, essas células não são células normais. Essas células, quando invadem as células vizinhas, vão destruindo as células vizinhas, tá? E à medida também, né, que eu tinha uma célulazinha branca aqui, e aqui eu tenho uma célula branca e uma azul, o que que acontece, gente? Se a minha célula branca, por exemplo, é o hepatócito, né, uma célula do fígado, ela está lá trabalhando. Só que essas células azuis vão se dividindo muito rapidamente e vão ocupando esse espaço e vão acabando com as células brancas. Então, o câncer ele faz isso, né? Ele forma esse tumor, ele tem essa capacidade de destruir essas células que eram as células normais, de invadir tecidos vizinhos e, além disso, fazer metástase. E aí, então, quanto mais ele fizer isso, pior o câncer, tá? Então, o que que acontece aqui? Mais ou menos o que eu falei. As células cancerosas são geralmente menos especializadas nas suas funções do que as correspondentes normais. Então, aquelas células normais. E aí, conforme as células cancerosas vão substituindo as normais, os tecidos invadidos vão perdendo a sua função. Então, aquele fígado, ele para de fazer os seus processos normalmente. Aquele pulmão não consegue mais fazer as trocas gasosas. E aí a pessoa vai desenvolvendo os sintomas, tá? Muitas vezes, gente, a pessoa só sabe que está com câncer quando ela já tem essa invasão bem grande que os sintomas estão aparecendo. Então, esses sintomas já estão alterando, por exemplo, o funcionamento do fígado, a pessoa tem uma icterícia, estão alterando o funcionamento do pulmão, a pessoa passa a ter dispneia, e assim por diante, né? A depender do tecido onde ela vai se depositar, tá? Tudo isso também a gente pode ser conhecido nessa fase de estímulo dessa célula como processo de carcinogênese, tá? Por vezes, pessoal, isso aqui pode aparecer... Opa! Ai, gente, desculpa. Ah, só um minutinho. Aí, a Siri resolveu entrar aqui na nossa aula, né? Vamos lá. Então, tudo isso, gente, pode acontecer, né, numa sequência de eventos, que é esse chamado processo de carcinogênese, e isso pode cair em provas, então é interessante da gente conhecer, tá? Então, vamos entender o que que é isso, ó. O processo de carcinogênese, ou seja, de formação do câncer, em geral se dá lentamente, podendo levar vários anos para que uma célula cancerosa prolifere e dê origem àquele tumor visível. Esse processo passa por vários estágios antes de chegar ao tumor. Então, o processo de carcinogênese são os estágios que aquela célula passa, aqui de maneira mais detalhada, né? Até virar um tumor. Aqui a gente já viu a célula cancerosa virando um tumor, né? Mas no processo a gente vai entender como é que isso vai acontecendo passo a passo, tá? Então vamos lá, pessoal. Vamos prestar atenção aqui. Eu preciso que vocês prestem atenção na imagem, tá joia? Então, aqui no processo de carcinogênese, já tem a fase 1, ó, estágio de iniciação. Então, nesse estágio de iniciação, as células sofrem efeitos do agente cancerígeno ou carcinogênico que provoca modificações em alguns dos seus genes. Nessas fases, as células se encontram geneticamente alteradas, porém, ainda não é possível detectar um tumor clinicamente. Então, por exemplo, pessoal, eu fumo, né? E aí o tabagismo, o cigarro, ele tem essa capacidade, ele é um agente carcinogênico, tá? E aí, então, ele provoca essa alteração no DNA da minha célula, tá joia? Só que nessa fase aqui, gente, o gene está alterado, mas eu ainda não tenho tumor, eu ainda não tenho sintomas. Vamos lá. E essa é a iniciação. Na segunda fase, eu tenho a promoção. Então, aquela célula que era uma iniciante, ela foi promovida, vamos chamar assim, para a gente lembrar melhor, né? Inicia, promove, tá? Então, promoção. Aquelas células geneticamente alteradas, ou seja, que estavam iniciadas, sofrem o efeito de agentes carcinógenos classificados como oncopromotores. A célula iniciada é transformada em célula maligna de forma lenta e gradual. Então, o que é que acontece, pessoal? Você já tem uma célula iniciada
e aí você é exposto a um outro agente, ou o mesmo agente, mas que tem a capacidade de ser oncopromotor. Então, vou continuar falando do cigarro. O cigarro, gente, ele é tanto um agente carcinogênico, então ele tanto inicia, como ele é um agente oncopromotor. O cigarro, assim, tem papel completo nessa história, tá? Então, a pessoa continua fumando, aquela célula iniciada vai recebendo estímulo, muitas vezes, para sofrer esse processo, né, de oncopromoção, e aí, gente, essas células elas vão acabar se progredindo, né, se desenvolvendo. E na terceira fase é o estágio de progressão. O que vai ter aqui, gente? Vai caracterizar por multiplicação descontrolável e irreversível das células alteradas. Então, muitas vezes, nessas etapas iniciais, se a pessoa retirar o agente, ela até evita isso, principalmente nessa fase inicial. Então, parar de fumar é importante, né? Nesse estágio, o câncer, no terceiro, já está instalado, evoluindo até o surgimento das primeiras manifestações clínicas da doença. Então, aqui é quando o paciente começa a ter sintoma. A gente vê que muitas vezes isso já começou há anos atrás, né? E esses efeitos foram se acumulando. Os fatores que promovem a iniciação ou progressão da carcinogênese são chamados de agentes oncoaceleradores ou carcinógenos, tá? Então, esses fatores, eles vão estar ali para que vão continuar dando esse estímulo, tá? Aí a Tati perguntou assim, prof, essas células aparecem no exame de sangue, líquor ou exame de imagem para confirmar o diagnóstico? Nesse começo aqui, não, tá? Nesse começo aqui não aparece. Muitas vezes aqui, pessoal, até exames mais detalhados, como o PET scan, ele faz o quê? Ele identifica áreas onde você tem uma neoformação, uma neogênese vascular, né? Novos vasos diferentes, tá? Mas a gente não consegue realmente identificar. Como a Jéssica falou, existem alguns marcadores que vão dar essa característica, que são exames muito específicos. Então, por exemplo, no câncer de mama, a gente tem alguns marcadores que indicam essa tendência, essa possibilidade desse desenvolvimento maior ou menor, tá? Mas não são todos que conseguem confirmar nesse comecinho. Normalmente, já é no estágio de promoção e aí, no estágio de progressão, que realmente eles já estão, né, bem determinados. Isso vai variar bastante de um câncer por outro. Mas o estágio de iniciação ele é muito difícil de ser detectado. A pessoa é assintomática, né? Então, muitas vezes não é identificado esse processo. O melhor que a gente pode fazer é que se a gente sabe que potencialmente um agente é cancerígeno, né, é oncopromotor, a gente evite esse agente, que é o exemplo do cigarro, né? Então, o cigarro é um exemplo muito forte que a gente tem disso, tá bom? Continuando, então. Aqui eu resolvi trazer, pessoal, o câncer de mama, por ser o tipo de câncer que mais aparece nas provas de fisioterapia, mas lá na frente a gente vai falar um pouquinho de câncer de cabeça e pescoço, porque também andou caindo nas provas, tá? Com essa característica mesmo de saber um pouquinho sobre essas alterações. Então vamos lá. Câncer de mama. Eu até deixei grifado aqui. É o segundo tipo de câncer mais comum entre mulheres no mundo. E no Brasil, depois do de pele não melanoma, corresponde a 28% dos novos casos, tá? O que acontece, gente? Algumas literaturas colocam como terceiro mais comum quando fala da população geral, homens e mulheres. Então tem que tomar muito cuidado com isso no concurso, tá? Se for assim, população geral, homens e mulheres, o câncer de mama é o terceiro, tá? Se for só considerando a população feminina, o câncer de mama é o segundo, tá joia? Aí a gente vai ter que lembrar direitinho, me fugiu agora qual era o segundo nessa lista. Eu procuro para vocês no próximo intervalo. Mas eu sei que o primeiro sempre é o câncer de pele, tá? Tanto em homens quanto mulheres. Agora o segundo, eu não me lembro se é o câncer de pulmão ou de próstata,
na população geral? Eu acredito que seja o câncer de pulmão, mas eu vou procurar daqui a pouquinho no material para vocês, no intervalo, porque realmente me fugiu da memória agora, tá bom? Então, prestar atenção em provas de concurso se vai aparecer população geral ou população de mulheres, tá? Aí fica primeiro sempre o câncer de pele, tá joia? Vamos lá. O câncer de mama pode acontecer nos homens, mas é mais raro. A mulher tem mais essa capacidade, tá? Então, o que que acontece aqui, gente? A epidemiologia do câncer de mama. Ele é relativamente raro antes dos 35 anos, se bem que isso vem mudando muito, né? Acima da cidade, a sua incidência cresce progressivamente, especialmente após os 50 anos. Então, a gente tem essa característica no câncer de mama, né? Essa característica de antes dos 35 ser mais raro e aí aumentando essa tendência, essa incidência, especialmente após os 50 anos, nessa faixa, então, que mais acontece. E aí, mais para frente, na vida da mulher, ele passa a ser raro novamente. Então, depois dos 60 a 65 anos, ele volta a ser mais raro, tá? Estatísticas vêm identificando o aumento de câncer de mama, tanto nos países desenvolvidos quanto em desenvolvimento, e também esse aumento em mulheres jovens, né? E aí que a gente tem que ter bastante cuidado, né, pessoal? Porque, assim, a detecção precoce do câncer de mama, ele é feito muito pelo exame, pelo autoexame, ou pelo exame que o ginecologista faz. A gente deve ir no ginecologista uma vez por ano, e aí, então, é feito o exame, muitas vezes ele percebe alguma alteração, tá? Então, observação e autopalpação, o autoexame é muito importante, tá? Porque, gente, a recomendação no Brasil, atualizada em 2015, e essa foi a última atualização que a gente teve, é que a mamografia seja ofertada para mulheres entre 50 e 69 anos a cada 2 anos, tá? Então, fazer esse rastreio, mas a partir dos 50 anos. Isso aqui na rede pública, né, gente? Nas mulheres mais jovens, não se faz tanto. Na rede pública, quase não se faz, né? Mas mesmo na rede particular, não é rotina fazer mamografia preventiva. Então, eu pergunto para vocês mesmo aqui, né? De quem está assistindo a aula, quem já fez uma mamografia? É muito raro, tá, pessoal? É muito raro a gente ter pessoas mais jovens, a menos que já tenha alguma característica. Então, sentiu um nódulo, tá saindo secreção do bico do seio, viu, observou uma retração, alguma coisa. Por isso a importância do autoexame. E aí, então, qualquer alteração suspeita, procurar o médico mesmo, e aí pode ser feita a mamografia. A mamografia, gente, ela é feita com raio-x, né? E o raio-x também é um fator que gera câncer, né? Então, ele também pode ser um fator que origina câncer. Por isso que muitas vezes não se recomenda fazer mamografia de rotina em mulheres mais jovens, porque você vai estar expondo a mama à radiação, tá? Mas pode ser feita ecografia também, importante tentar verificar essa detecção precoce. Alguns sinais e sintomas que podem aparecer, então, são, ó, aqui, nódulos, geralmente indolores, né? Carocinhos que a pessoa tem, e muitas vezes é a primeira manifestação da doença e é percebido pela própria mulher, né? Daí esses nódulos, eles já vão ser perceptíveis. A gente pode ter também, ó, pele da mama com manchas vermelhas, retraídas ou parecida com casca de laranja, então alteração mais externa. Alterações no bico do peito, no mamilo, pequenos nódulos na axila ou pescoço e saída de líquido anormal da mama. Então, todos esses fatores são sinais e sintomas. Como primeiro é o nódulo, pessoal, reforça-se então, né, até como questão de saúde pública, o autoexame, a importância do autoexame, justamente para mulher detectar, né? Como está escrito ali, 90% dos casos, né? Quando o câncer é percebido é pela própria mulher no autoexame, tá joia? Bem, aí vamos partir aqui, como eu disse para vocês, a gente vai tocar nos pontos
que mais aparecem nas provas, tá bom? Então, a gente não consegue ver todos os detalhes. Quando tem essa identificação, pessoal, então pode ser feito, né, a biópsia do linfonodo sentinela. Isso é importante, aparece bastante nas provas, né? Algumas vezes faz a biópsia, algumas vezes vai passar por uma terapêutica um pouquinho mais agressiva, que muitas vezes faz parte até da cirurgia, né? Então, identificou-se o tumor, vai fazer os exames todos, fazer toda aquela questão da mamografia, ecografia, verificou-se a necessidade de retirar o tumor, parte da mama ou a mama toda, também pode ser feito, então, a retirada do linfonodo sentinela, caso esse linfonodo tenha sido invadido pelo câncer. Então, vamos lá. A gente tem aqui na região da axila uma ampla rede de linfonodos, que são os gânglios linfáticos, certo? O que aconteceu aqui, gente? Muitas vezes esse câncer de mama gera metástase e essa metástase cai e se deposita aqui no linfonodo. E aí a mulher pode até perceber, às vezes, como um primeiro sintoma, linfonodos inchados ou um linfonodo inchado, que chama atenção, tá? De qualquer forma, vai ser feita a verificação se a rede de linfonodos foi invadida ou não, né? E dependendo de como for essa invasão, então faz-se a biópsia do linfonodo sentinela ou pode-se fazer a retirada, realmente, a dissecção da rede ganglionar. Então, vamos lá, vamos por parte, tá? Primeiro, a biópsia do linfonodo sentinela. Então, pode ser um exame para diagnóstico e também uma retirada, tá? Na cirurgia, tá bom? A retirada do linfonodo sentinela. Então, olha só, um dos fatores mais importantes para o tratamento do câncer de mama é a presença ou ausência de metástase nos linfonodos. Se já está no linfonodo, gente, já é uma metástase, tá? Na sua grande maioria, o câncer de mama se dissemina inicialmente para os linfonodos mais próximos, então os linfonodos axilares. A remoção do linfonodo pode ser feita de maneiras diferentes, dependendo dos gânglios linfáticos, se eles estão aumentados, do tamanho do tumor, entre outros fatores, né? Então, quanto esses gânglios foram atingidos. E aí, pessoal, as cirurgias que existem, né? Justamente para fazer essa retirada, passa pela cirurgia, pela biópsia do linfonodo sentinela ou pela dissecção do linfonodo axilar, tá? Sempre lembrar, pessoal, biópsia do linfonodo sentinela é a menos agressiva. Algumas provas falam sobre isso. Se a gente fala uma dissecção, a gente está falando assim numa retirada muito grande de tecido. Mas a biópsia do linfonodo sentinela, você vai retirar o quê? Você vai retirar um linfonodo que foi atingido ou principalmente atingido pelo câncer. E isso vai ser possível quando se identifica o câncer precocemente. Porque, gente, se eu tiver muitos linfonodos atingidos, muitas vezes não dá só para retirar o sentinela, 1, 2, tem que se retirar a cadeia toda. E se você fizer dissecção, as consequências a longo prazo para a saúde dessa mulher são piores, né? Então, as chances de complicação, as chances de linfedema vão ser bem maiores, tá bom? Mas vamos olhar aqui com detalhes para a gente entender, isso aqui é uma coisa importante, cai muito nas provas, tá, pessoal? Então, olha só, biópsia do linfonodo sentinela no câncer de mama. O que é feito, gente? É injetado na mama do paciente um fármaco marcador com material radioativo para poder identificar, né, onde está esse fármaco. A cirurgia realizada após algumas horas da injeção é acompanhada também por médicos da medicina nuclear, que com um detector de radiação especial localizam o primeiro linfonodo comprometido. Esse é o linfonodo sentinela, tá? Após a retirada do linfonodo, o mesmo é encaminhado para a equipe de patologia para congelamento e análise. Então, assim, pode ser uma parte realmente de biópsia, retirada desse linfonodo, aí vai se avaliar o tipo de célula cancerígena que é, tá? Ou também, né, durante a cirurgia, pode-se retirar apenas o linfonodo mais comprometido, apenas o linfonodo sentinela. Por exemplo, faz a mastectomia, até, vamos supor, retira a mama inteira e tira apenas o linfonodo sentinela. Vai ser diferente da dissecção axilar nos casos de câncer de mama.
Então, nesse procedimento, cerca de 10 a 40, geralmente menos de 20 linfonodos axilares são retirados para verificar a disseminação do câncer. Nesse caso aqui, gente, claro que provavelmente esse câncer está mais disseminado, é mais agressivo, tem características que justificam isso, né? A dissecção dos linfonodos axilares geralmente é feita no momento da mastectomia ou da cirurgia conservadora da mama, mas pode ser realizada em uma segunda cirurgia. Normalmente, retira-se junto, né? Aproveita, é anestesia geral, né, gente, para mexer em mama e aí já faz essa verificação. Esse procedimento foi o método mais comum para se verificar o câncer de mama e se o câncer de mama se disseminou para os linfonodos, tá? Próximos e às vezes ainda é utilizado. Então, ele já foi o mais comum. Atualmente, gente, procura se preservar o máximo possível dessa cadeia ganglionar. Então, preservar ao máximo esses gânglios que a gente tem aqui. Por isso que, preferencialmente, na atualidade, faz-se a biópsia, a retirada do sentinela e não dessa grande quantidade de linfonodos, tá? Mas como a gente disse inicialmente, vai depender do tipo de tumor, da gravidade, da malignidade dele, do crescimento e tudo mais, tá bom? Bem, para tratar o câncer de mama, pessoal, a gente tem diversas condutas, né? Então, pode-se tentar radioterapia, que é a emissão de radiação para matar aquelas células diferentes, a quimioterapia, tá? Hormonioterapia. Tem uma série de tratamentos, tá? O uso de diferentes tipos de radiação e tudo mais. Mas uma das formas mais clássicas é a mastectomia, e é o que aparece mais, então vamos falar dela, né? A mastectomia é uma forma de tratar o câncer de mama que consiste na retirada cirúrgica de toda a mama ou de parte dela, né? Muitas vezes é realizada quando uma mulher não pode ser tratada com cirurgia conservadora da mama, a lumpectomia, que poupa a maior parte da mama. Então, às vezes, a lumpectomia, gente, é retirada apenas do tumor. Mantém-se o restante do tecido mamário. Algumas vezes não tem como tratar dessa forma. O câncer de mama é um dos mais agressivos que a gente tem, um dos mais invasivos que a gente tem. E aí, então, isso vai complicar muito, né? A vida da pessoa se deixar ali, porque existirá a possibilidade de ter ficado uma raiz infiltrada e esse câncer voltar a crescer, se disseminar e fazer metástase, tá? Também pode ser feita se uma mulher preferir a mastectomia sobre a cirurgia conservadora de mama por motivos pessoais, né? Então, justamente, às vezes, essa questão do risco, do medo, opta se for fazer a mastectomia, vai ser retirada total da mama, sendo que na sequência, gente, algumas vezes na mesma cirurgia já pode se fazer a cirurgia reconstrutora, tá? Com a colocação de próteses de silicone e assim por diante. Aqui a gente tem um resuminho das mastectomias, tá bom? Tem algumas aqui, gente, que são termos mais antigos. Faz tempo que eu não ouço cair em concursos, mas eu vou passar para vocês. Que são essas três últimas aqui. A tipo Halsted, a tipo Pater e a tipo Madden. Então, são cirurgias mais antigas, né? Antigamente, a gente ouvia falar muito dessas cirurgias e caía muito no concurso. Atualmente, a gente ouve falar mais dessas que estão em cima, tá? Então, presta atenção de vocês, eu vou fazer aqui, né, o acompanhamento, a leitura, e aí a letrinha tá pequenininha, então vamos acompanhar, tá? Então, vamos lá, gente, mastectomia simples. Remoção de toda a mama, incluindo o mamilo. Não há remoção dos linfonodos axilares e tecido muscular sob a mama, tá? Então, mastectomia simples, retira tudo de mama e mamilo, mas não retira músculo nem linfonodo. Mastectomia dupla é a mastectomia feita em ambas as mamas, considerada uma cirurgia preventiva para mulheres com alto risco de desenvolver o câncer de mama, que tem a mutação no gene BRCA. Essa aqui que eu estava dizendo para vocês, né, que a Tati perguntou, que é uma forma, muitas vezes, de no exame de sangue detectar se você tem esse gene. Se você tem esse gene, significa que você tem uma alta tendência a ter câncer de mama e às vezes é feita a mastectomia preventiva. O exemplo mais famoso que a gente tem disso, não sei se vocês se lembram da história da Angelina Jolie,
né? A mãe dela morreu de câncer de mama, ela fez os exames, detectou que ela tinha esse gene, e aí então ela resolveu fazer a mastectomia, retirada de todo o tecido das glândulas mamárias, né? E a colocação da prótese de silicone. A gente tem a mastectomia, chamada de mastectomia poupadora de pele. Nesse procedimento, a maior parte da pele da mama é preservada. A quantidade de tecido mamário removido geralmente é a mesma de uma mastectomia simples, mas procura-se manter muita mais a pele. Para quê, gente? Para justamente facilitar o processo de reconstrução. Mastectomia poupadora de mamilo. Esse procedimento é uma variação da mastectomia poupadora de pele. É uma opção para mulheres que têm um tumor pequeno, estágio inicial, próximo à parte externa da mama, sem sinais de doença na pele ou perto do mamilo. Então, por poupadora de mamilo, por quê, gente? Porque daí reaproveita esse mamilo, né? Reaproveita o mamilo, e então a mulher não tem, né, que fazer um outro mamilo de tecido adaptado, que é tecido da região dos grandes lábios, da vulva, ou fazer esse mamilo a partir de... Ai, gente, não é pintura, não é tatuagem. Vou me esquecer o nome. A mesma técnica que usa para fazer sobrancelha definitiva também pode ser utilizado, então, para fazer o mamilo aí, né, com a pintura para representar. Mas, quando possível, preserva-se para facilitar esse processo de reconstrução. E a mastectomia, isso, obrigado, a micropigmentação. Então, pode ser feita a micropigmentação justamente para fazer, né, esses desenhos, trabalhos muito bem feitos, tá, pessoal? A mastectomia total, a gente remove toda a glândula mamária, a aponeurose do músculo grande peitoral e segmento cutâneo, sem esvaziamento axilar, indicados no caso de ser aductal in situ, que são os cânceres que estão mais profundos lá e tudo mais. Agora sim, pessoal, essas mastectomias, elas podem ser associadas, vamos lembrar? Então, podem acontecer junto com a técnica do linfonodo sentinela ou com a... Não vou conseguir escrever, vou voltar aqui, ó. Então, só para a gente lembrar, tá? Então, todas essas técnicas, ali estava escrito, né, que não retira toda a cadeia, mas observando-se que há comprometimento, realiza-se junto com a cirurgia a retirada do linfonodo sentinela ou a dissecção dos linfonodos axilares, tá? Então, só para ficar bem claro isso, porque aqui tudo está escrito, não retira o gânglio e tudo mais, mas se houver necessidade, retira, tá, gente? Se houver necessidade, aí vai associar. Tem pouca contaminação, um só contaminado dos linfonodos, linfonodo sentinela. Não, tem uma distribuição grande, o comprometimento grande dos linfonodos, aí retira mais, tá bom? Então, aqui passando as antigas, pessoal, só para vocês, para não falar que não falei das flores. Mas, como eu disse, isso aqui não vem caindo nos concursos de 2015 para frente, tá? Só provas mais antigas que a gente vê. Então, eu não me preocuparia muito em decorar isso, mas é bom a gente só, né, dar uma relembrada. Então, tipo Halsted, retirada da glândula mamária, os músculos grande e pequeno peitoral, os linfonodos axilares. O tipo Patey trata-se da mastectomia radical com conservação do músculo peitoral maior, tá? Então, como essa aqui a gente viu. E a mastectomia tipo Madden, são removidas glândulas mamárias, a aponeurose anterior e posterior do peitoral maior, esvaziamento axilar preservando os músculos grande e pequeno peitoral. Então, antigamente isso caía muito, hoje a gente tem essa tendência desses tipos aqui, associados à retirada dos linfonodos, tá? Após a mastectomia, muitas vezes a gente tem diversas complicações, né? Então, a gente tem aqui uma série de complicações que podem acontecer. A gente já vai falar das complicações e a gente já vai fazer o link com a fisioterapia, tá bom? Então, essa mulher, gente, ela pode ter dor. Se ela tiver dor, o que eu posso fazer, gente? Se ela tiver dor, eu posso usar, por exemplo, o TENS, né? Nessa região da cirurgia, tá joia? Claro, gente, que toda cirurgia causa dor. Então, a gente tem que ver realmente como é que a gente pode fazer essa utilização, tá?
Tem todo um processo inflamatório, tem a dor. Posso usar também, em alguns casos, a crioterapia. Mas é bom acompanhar isso bem com o médico, tá joia? Se realmente é necessário ou não. Algumas vezes, pessoal, o que acontece? No processo, se fez a cirurgia de retirada e já fez a reconstrução, para facilitar a cicatrização, né, para facilitar que o mamilo fique viável, muitas vezes recomenda-se nem fazer a crioterapia, porque vai diminuir a vascularização para essa região, tá? Inclusive, pode-se utilizar até bolsa de água quente, mas só para comentar, tá bom? Dificilmente o concurso vai perguntar isso. Bem, inchaço na parte superior do braço. Então, esse inchaço aqui pode ser pelo procedimento cirúrgico, mas a gente já tem que ficar atento ao linfedema. Lembrando que quanto mais linfonodo retirar, maior a tendência ao linfedema, tá? Aqui, pessoal, que entra aquela técnica que eu comentei com vocês da terapia complexa descongestiva, tá joia? Vamos só lembrar, gente, é importante, tá? Terapia complexa descongestiva. A gente tem 5 medidas a ser tomada. Vamos ver se vocês lembram. A gente falou numa aula esses dias atrás. A gente tem os cuidados com a pele, certo? A gente tem a cinesioterapia, que é os exercícios miolinfocinéticos. A gente tem o enfaixamento compressivo, tá? A gente tem a drenagem linfática manual, isso. E a gente tem a contenção elástica. A contenção é o uso de meia, é o uso de braçadeiras de luva, tá bom? Então, guardem isso, tá? Também, gente, terapia complexa descongestiva, principalmente nesses casos, tem uma fase que é chamada de primeira fase, que é mais intensiva, que vai precisar de atendimento praticamente diário para prevenir instalação ou reduzir o linfedema. E depois tem uma segunda fase, que é uma fase de manutenção, que às vezes a paciente ela é até acompanhada mais à distância, né, na clínica, tá bom? Então, lembrem-se disso, é muito simples, mas às vezes, se a gente não lembrar, a gente perde questão, tá? Para mais detalhes, gente, no meu YouTube tem a aula completa, tá lá, se vocês quiserem assistir, tiverem tempo, né? Porque aqui a gente está passando rápido por conta do tempo. Bem, pode surgir hematomas, né? Ficar roxo. Seroma. Seroma, gente, é quando tem um acúmulo de um líquido seroso, tá? Embaixo da pele. Então, o seroma, esse líquido seria como um líquido. Não sei se vocês já viram, às vezes, umas feridinhas assim, que aparece um líquido como se fosse um suorzinho, mas é mais melequentinho, mais amarelinho. Então, esse seroma, esse acúmulo de líquido, né? Ele é mais amarelinho, mais melequento, porque tem muitos fibrócitos ali, muitas células, e esse seroma, ele pode se tornar um grande problema se, por exemplo, ele se depositar em uma grande área de pele. Então, esse seroma ele tem que ser drenado, tá? Muitas vezes a gente previne o seroma com drenagem linfática manual, mas se não prevenir, se ele se instalar, muitas vezes tem que colocar, tem que fazer uma drenagem, uma punção com agulha pelo médico e tudo mais. Bem, limitação dos movimentos do braço. Então, aqui a gente já pensa no quê, gente? Na nossa terapêutica de amplitude de movimento. Atenção aqui, porque muita gente cai nessa pegadinha de concurso, tá, gente? Falou em mastectomia, ADM, tá? Imediata é 90 graus, tá joia? Falou em mastectomia, ADM imediata é 90 graus. 90 graus de flexão, 90 graus de abdução. Imediata, claro, gente, respeitando o pós-operatório, a dor do paciente e tudo mais, né? Mas na medida do possível, ADM 90 graus, tá? Por que eu falo que isso às vezes confunde a gente? Porque quando a gente fala em cirurgia plástica, talvez vocês já tenham feito uma cirurgia plástica, quando fala em cirurgia plástica, muitas vezes pede-se uma restrição dessa amplitude de movimento por um tempo, tá? Mas na mastectomia, não. Na mastectomia, o mais rápido possível, chegar a 90 graus. Depois que tirar os pontos, tá? Ou depois que for retirado, né, aqueles pontos forem absorvidos, aí sim eu passo de 90 graus.
tá? Então, 90 graus, gente, a gente fala que é mais ou menos do primeiro até o 15º pós-operatório. Mas presta atenção aqui, pessoal, esse 15º pós-operatório tá ligado, tá? Vou frisar isso para vocês. Tá ligado à retirada dos pontos, tá? A absorção dos pontos. Se for antes ou depois, isso que vai estar mais determinado. Mas isso pode aparecer nas provas, costuma aparecer, tá? Bem, dor neuropática na parede torácica, axila e braço. Dor neuropática porque lesionou o nervinho, tá bom? Aí, pessoal, infecções em geral, tratamento médico, hematomas, a gente já falou, necrose parcial do retalho. É aqui que eu disse para vocês a questão da crioterapia, tá, gente? Então, a crioterapia ela deve ser muito acompanhada pelo médico. Por quê? Porque ela pode diminuir essa vascularização e favorecer ainda mais a necrose. Então, se não for autorizado pelo médico, não faz, tá? Edema mamário, a gente trata o edema, a gente já falou ali. Retrações, especialmente retrações cicatriciais, a gente vai mexer na cicatriz depois que a mulher passar, né, pela essa retirada dos pontos. Hiperpigmentação, despigmentação na auréola ou na região cutânea. Atrofia da pele, deformidade da mama, linfedema, tá? Então, é o grande destaque. Alteração de sensibilidade, porque pode cortar os nervinhos. Comprometimento da ADM da força e alterações posturais. Então, muita atenção, gente, ligada à fisioterapia. É aquela questão da ADM que eu já disse para vocês e a força muscular. Então, também, o mais precocemente possível, começa os exercícios ativos e resistidos, porque essa mulher deve recuperar essa força, tá? Então, isso é a característica principal que a gente vai ter em relação ao câncer de mama. E agora eu vou falar para vocês, gente, de reabilitação oncológica em geral, tá? Então, aqui não uma coisa específica, se bem que a gente entra em algum tipo de câncer específico aqui, mas em geral, os princípios que vocês devem seguir, tá? Como é que a gente vai atuar e como é que aparece nas provas. Então, olha só. Falando da reabilitação, tá bom? Vou acompanhar aqui a leitura, gente. Ó, a reabilitação oncológica permite que se previna ou antecipe danos futuros, de novo, ao paciente que encontra-se com algum tipo de câncer, em processo de tratamento do câncer ou pós-tratamento, tá? Então, a reabilitação oncológica, gente, ela entra quando o paciente está com câncer e também quando ele está no tratamento, opa, pulei aqui, no tratamento e no pós-tratamento. Por exemplo, gente, a mastectomia é um tratamento para o câncer de mama. A gente pode atuar antes ou depois, tá? E depois. A reabilitação física e psíquica deve ser entendida como um componente muito importante para o tratamento do câncer, porque muitas vezes essa doença traz uma série de alterações, tanto físicas como emocionais, né? É um diagnóstico que ninguém gostaria de ter, né, pessoal? Vamos lá. Uma questão que aparece muito relacionada com câncer, gente, é o imobilismo no paciente oncológico. Muito embora esse imobilismo aqui, essa síndrome do imobilismo, pode ser encontrada também em outras doenças, pode ser encontrada no idoso. Então, algumas características aqui, pessoal, a gente já aproveita para a geriatria, tá? Para o paciente hospitalizado e tudo mais. E algumas coisas são bem específicas, mas vamos lá. Síndrome do imobilismo. Então, o que é essa síndrome? Olha só, é um conjunto de sinais e sintomas relacionados à mobilidade, manifestos pelas disfunções orgânicas geradas devido à redução de nutrientes e oxigênio carreáveis pelo sistema cardiovascular, cujo potencial funcional tem influência direta do nível de atividade física. Então, gente, é uma perda de capacidade de mobilidade, não só porque a pessoa não quer se mexer, mas porque ela está passando por um processo onde está tendo prejuízo da nutrição dos tecidos em geral. O câncer, por exemplo, o tratamento do câncer, o paciente idoso, então ele pode passar por esse processo, tá? Aqui tem a classificação do imobilismo, pessoal. Vamos acompanhar aqui na tela, por favor?
Então, grau 0, sem limitação para se movimentar em qualquer direção. Grau 1, limitação muito leve, paciente mobiliza sozinho, mas apresenta fraqueza leve em membros e pouca tolerância ao esforço, então fica muito cansado. Grau 2, limitação leve, paciente mobiliza-se com um pouco de auxílio, mas tem bom controle e manutenção da independência na postura estática, ainda permanece sentado, ainda permanece em pé. Grau 3, limitação moderada, paciente consegue permanecer em postura estática independente somente por alguns segundos e necessita de moderado auxílio para se movimentar. Então, aqui é aquele paciente que às vezes só consegue ficar, né, em sedestação, beira-leito, em casa, por pouquinho tempo, e para fazer a movimentação, então, por exemplo, para passar de deitado para sentado, assim por diante, ele precisa já de mais ajuda. O grau 4 é uma limitação importante, é o paciente restrito ao leito, mas com alguma mobilidade independente de alguns segmentos ou com auxílio. Então, ele é restrito ao leito, mas ele ainda consegue fazer alguns movimentos. E o grau 5 é a limitação grave, paciente sem mobilidade independente de membros e troncos. Então, esse aqui é aquele acamado que não se movimenta, tá, pessoal? Então, só para a gente ter uma ideia, né, dessa questão da classificação do imobilismo. Bem, consequências da imobilidade, gente. Então, aqui vou passar rapidamente, mas a gente sabe que tudo isso vai estar ligado ao processo do paciente se mexer menos. Ó, então, disfunção cardiopulmonar, perda muscular, perda de massa magra, ganho de peso, de massa gorda, anemia, comprometimento cardiovascular pulmonar, já repetido, intervenções cirúrgicas, radioterapia e quimioterapia. Então, o que acontece? Esse processo todo, ele vai impactar nessas terapêuticas que vão ser realizadas, tá? Todas essas alterações estão associadas com redução da expectativa de vida, menor tolerância ao tratamento oncológico e pior qualidade. Então, aqui, ó, menor tolerância ao tratamento, elas impactam no tratamento, tá? E aqui, essa tabelinha ela traz para a gente, nesse fluxograma, o impacto do tratamento do câncer na síndrome do imobilismo. Porque assim, gente, o câncer, ele é debilitante por si, a depender do tipo de câncer, muito debilitante. Mas também, gente, o tratamento do câncer pode ter um impacto muito grande na vida do paciente. Então, aquela questão de quimioterapia, radioterapia, as cirurgias que tem que fazer, os medicamentos que tem que tomar, então tudo isso pode impactar, tá? Então, nesse fluxograma mostra qual que é o impacto desse tratamento sobre o imobilismo. É claro, gente, precisa tratar? Precisa tratar. Se não tratar, não vai ter jeito, né? O paciente vai morrer. Só que tem que entender que o tratamento, gente, é um remédio amargo mesmo, né? Pode trazer consequências. Então, ó, o tratamento oncológico, quimioterapia, radioterapia e cirurgias. O que tem que se levar em consideração? Pode haver uma toxicidade do tratamento. Quem nunca viu, né, pessoal, as pessoas que têm vômitos por conta de quimioterapia, a gente tem essa imagem muito ligada, né, ao câncer. Pode levar a eventos adversos, então não só esse sentir-se mal, mas ter uma complicação, um efeito adverso, por exemplo, de uma cirurgia, um efeito adverso, né? Assim, eu tenho que fazer o tratamento, tenho que retirar os gânglios aqui axilares, e eu tenho como efeito adverso desenvolver o linfedema, tá? Só para ilustrar. Podemos ter, então, com isso, né, sobrepondo esses fatores, o desenvolvimento da imobilidade, da síndrome do imobilismo, a redução da capacidade funcional, ou seja, a redução da independência dessa pessoa, né, em realizar suas atividades, seguindo para a redução na qualidade de vida, até culminar com redução da sobrevida. Então, a síndrome do imobilismo, gente, ela pode levar realmente à morte mais precoce desse paciente, tá? Mas a gente tem que entender que a terapêutica do câncer é debilitadora, sim, tá? Bem, pessoal, aqui para a gente ter uma ideia, né, do que são complicações geradas pelo imobilismo,
e efeitos tóxicos relacionados ao tratamento oncológico. É bem interessante isso, tá bom? Aqui também vou pedir a atenção de vocês para a gente acompanhando no quadro, tá? Então, gente, sobre o sistema respiratório, complicações do imobilismo, pneumonia, atelectasia e embolia pulmonar, tá? Pneumonia é infecção, né? Tá muito parado, vai acumulando secreção, bactéria. Atelectasia, o que é, pessoal? Quando a gente já vai ter um processo, né, onde as vias aéreas vão ficando mais fechadas e uma área específica tem colabamento dos alvéolos, e embolia pulmonar, que vai muitas vezes estar relacionado à formação de um trombo à distância, uma trombose venosa profunda, o deslocamento, né, de um pedacinho desse trombo do êmbolo e a deposição, né, o depósito desse êmbolo no pulmão, tá? Já o tratamento do câncer pode causar também no paciente, ó, fadiga, dispneia, atelectasia, infecções respiratórias, insuficiência respiratória, redução do volume expiratório forçado e capacidade vital anormal, tá? Então, só para a gente entender, né, o que é do próprio do imobilismo e o que também tem influência do tratamento. Sobre o sistema cardiovascular e linfático, então, o imobilismo favorece a hipotensão postural, atrofia do músculo cardíaco, trombose venosa profunda e descondicionamento. E o tratamento do câncer pode favorecer a hipertensão arterial, a insuficiência cardíaca, doenças coronarianas, redução da fração de ejeção, linfedema, tromboflebite superficial e eventos tromboembólicos, tá? Vamos continuar aqui. Na pele, o imobilismo favorece o aparecimento de úlceras de pressão, o efeito tóxico também do tratamento favorece. Renal, o imobilismo favorece a formação de cálculos renais e nefrites, e a quimioterapia, né, o tratamento do câncer, redução da produção de urina, cálculo renal e cólica renal. Efeito hematológico, anemia pode ser uma consequência do imobilismo, e a leucopenia, granulocitopenia, trombocitopenia e anemia, que vão ser as alterações de células brancas, né, do sangue, não só das células vermelhas que caracterizam a anemia. Sistema gastrointestinal. Então, o imobilismo provoca, gente, constipação e consolidação das fezes, e o tratamento também pode provocar constipação, flatulência, má absorção de nutrientes e aumento do cólon. Metabólico. O imobilismo provoca intolerância à glicose, balanço nitrogenado negativo e efeito tóxico, hipercalemia, ganho de peso e intolerância à glicose. E sobre o sistema músculo-esquelético, osteoporose, atrofia muscular, contraturas, fadiga, fraqueza, redução da amplitude de movimento. E o tratamento, fraqueza muscular generalizada ou localizada, distúrbios da marcha, queda, fratura, artralgia, artrite, dor lombar, dor óssea, dor nos glúteos. Então, gente, o paciente com câncer, ele pode chegar para a gente com várias dessas características, por isso que nosso tratamento sempre para esse paciente vai ser um tratamento bem global, né? Traduzindo para fisioterapia, seria aquela coisa da gente fazer tanto a fisioterapia motora como a respiratória, com atenção cardiovascular e tudo mais, tá? Um outro evento que pode acompanhar o paciente oncológico, pessoal, é a tal da fadiga oncológica. Então, só para a gente ter uma ideia, né? A fadiga oncológica é uma sensação subjetiva, persistente e penosa de cansaço ou exaustão física, emocional ou cognitiva, relacionada ao câncer ou seu tratamento, que é desproporcional às atividades recentes e interfere na funcionalidade do paciente. Então, o cansaço extremo, desproporcional ao exercício que ele está fazendo, a atividade que ele está fazendo, e que ainda compromete a funcionalidade. Esse paciente deixa de realizar atividades, tá? A fadiga oncológica é um sintoma com alta prevalência, 70 a 100% dos pacientes com câncer apresentam algum grau de fadiga. E essa fadiga, lembrando, pessoal, ela pode estar ligada ao próprio câncer ou ao tratamento, tá, do câncer. São efeitos benéficos da atividade física em portadores de câncer, né? Então, para a gente pensar como que a gente já pode atuar combatendo o imobilismo, combatendo a fadiga.
Redução dos marcadores de atividade inflamatória, modulação imunológica, aumento da capacidade funcional, que é a capacidade de executar tarefas, aumento do consumo de oxigênio, ou seja, o corpo do paciente vai utilizar melhor o oxigênio, redução da fadiga, redução do peso, redução da gordura, redução da depressão e melhora da qualidade de vida. Então, aqui a gente tem, né, a forma de tratamento, os benefícios que pode trazer. Então, para o paciente com câncer, a gente, por mais difícil que seja, a gente tem o papel de incentivar esse paciente. Claro que a gente respeita os limites, a gente respeita as limitações, mas a gente tem um papel muito grande de estimular esse paciente a realizar atividade, porque ele pode ter benefícios com isso, tá? Então, só para a gente ver, né? Então, o que que vai ter aqui sobre os exercícios? Ó, preserva ou melhora a força, potência e massa muscular, função física, nível de atividade, amplitude de movimento, função imune, frequência de finalização da quimioterapia, imagem corporal, autoestima e disposição, tá? Reduz número de sintomas e efeitos colaterais, como náusea, fadiga e dor, intensidade dos sintomas, reduz duração de hospitalização, estresse psicoemocional, depressão e ansiedade. Então, pessoal, para a gente, aqui a gente tem um arsenal muitas vezes, tá? Aqui falando muito mais da nossa vida como fisioterapeuta do que necessariamente para o concurso, a gente tem um arsenal assim de justificativas, né? Algumas vezes a gente tem que convencer o paciente a fazer a fisioterapia. Então você tem o que falar para ele, né? Vai prevenir tal coisa, vai reduzir tal coisa, tá? Esses todos são ganhos com a atividade, tá bom? Aqui, gente, tem uns resuminhos do tratamento, tá? Então, ó, exercícios para paciente internado, tá joia? Objetivo principal, reduzir os danos da síndrome do imobilismo. Então, vamos aproveitar, gente, e já vamos usar isso aqui como princípio para o paciente com câncer, mas com o paciente da fisioterapia hospitalar também, tá? Então, chama a atenção de vocês para isso, porque a gente não vai ter como repetir isso depois. Então, o mesmo princípio que a gente usa vai servir para todos os pacientes, claro, respeitando a patologia de base deles, tá? Então, assim, gente, paciente com nível de consciência suficiente para entender os comandos verbais, tá bom? Então, essa é a nossa categoria de paciente. Então, progredir. Qual que vai ser a progressão? Primeiro, elevar a cabeceira. Depois, fazer sedestação beira-leito. Depois, sentar fora do leito, sentar numa cadeira. Depois, deambular pelo quarto, deambular pelo corredor e aumentar a distância percorrida com ou sem órtese. Pessoal, base do tratamento de fisioterapia hospitalar, tá bom? Progressão de atividades funcionais, tá? Também, pessoal, treino funcional, rolar no leito, transferência para fora do leito, sentar e levantar a cadeira, marcha estática, treinando funções. Treino de equilíbrio de tronco e cabeça, então às vezes o paciente está muito debilitado, a gente tem que começar treinando equilíbrio de cabeça. Deambulação, aumentando a distância percorrida a cada sessão. Exercícios de membro superior. Aqui tudo, né, pessoal? Todos os movimentos, ó, flexo, extensão, abdução, adução, rotação interna e externa, cotovelo, punho e adicionar carga progressiva quando o paciente tolerar. Membro inferior, a mesma coisa, carga progressiva quando o paciente tolerar. Gente, caiu um caso clínico na prova falando de COVID, tá? Por exemplo, e falar de condutas para esse paciente. A base está aqui, tá bom? Então, essa aqui é base da fisioterapia hospitalar. Claro que aqui a gente está tratando no câncer, mas eu já adianto isso para vocês, tá? Que vocês podem aplicar em outros pacientes. Qual que é o critério aqui, ó? Nível de consciência suficiente para entender comandos verbais, tá bom? Vamos lá, pessoal. Paciente com rebaixamento do nível de consciência em coma ou coma induzido. O que que a gente faz com esses pacientes? Mesma coisa, gente. Posso fazer isso num paciente com câncer, num paciente com COVID, num paciente geriátrico com demência que está hospitalizado. Se cair no concurso, essa é a base, mas cuidado só com o seguinte:
cuidado para que você não... para que você respeite a doença de base, se for um pós-operatório, por exemplo, tá? Então tem que prestar atenção nisso. Mas em geral, pessoal, alongamentos, mobilização passiva com ciclo ergômetro automático, se tiver, eletroestimulação para prevenir perda de massa e bomba pneumática meio compressiva para prevenir TVP, né? Melhorar edema e assim por diante. Então, o paciente está na UTI, condutas são essas. Claro, gente, fora as condutas de ventilação mecânica, se for o caso, tá? E aqui a gente tem reabilitação oncológica ambulatorial durante o tratamento do paciente, né? Então, só para a gente ter como base, pessoal, exercícios aeróbicos e exercícios de fortalecimento, né? Então, vai ser a base do tratamento ambulatorial. Intensidade, aí a gente vai calcular pela fórmula de Carnot, a gente já viu lá naquela aula de fisiologia do exercício. Monitorização, escala de Borg modificada, muita atenção com a escala de Borg, tá? Porque a escala de Borg é utilizada como parâmetro para a gente medir quantidade de exercício. Muitas vezes é a sensação subjetiva do paciente em relação ao cansaço, se ele está muito cansado, pouco cansado e assim por diante, tá? Então, atenção com a escala de Borg, ela é importante, ela aparece bastante nas provas. Bem, o meio de treinamento, né, de exercício aeróbico, esteira, bicicleta, caminhada, intensidade 60% da frequência cardíaca máxima, ou 3 ou 4 pela escala de Borg, tá? Então, para ter essa média. Duração, iniciar com 15 minutos, progredir de 5 em 5 até 40 minutos. Professor, isso aqui também é base, muitas vezes, para o tratamento de outros pacientes no ambulatório? Pessoal, é um paciente idoso que saiu de uma internação, que passou por aquele processo e tal. Então, só tomem cuidado, como eu disse para vocês, que aí na prova do concurso, para vocês respeitarem a doença de base, tá? Então, se falar alguma coisa de doença de base, uma cirurgia que não pode fazer descarga de peso, por exemplo, a gente tem que entender isso, tá? Exercícios de fortalecimento. Carga inicial, 50% de uma RM, a gente já falou da RM também. Progressão de carga, progredir mensalmente até 80% da 1RM. Número de série 2, número de repetições 8 a 12, frequência 3 vezes por semana. Então, base realmente de fortalecimento para o paciente geriátrico, para o paciente oncológico, para o paciente que a gente está acompanhando no ambulatório, tá? Precauções, pessoal. Então, precauções gerais aqui quando a gente estiver atendendo esse paciente, aqui muito voltado para o oncológico, mas eu repito para vocês, o paciente hospitalar em geral, tá? O paciente ambulatorial em geral. Então, ó, complicação, nível de hemoglobina menor que 8. Evitar atividade de alta intensidade que necessite de um transporte de oxigênio maior. Contagem de neutrófilos menor que 0,5. Evitar atividades que possam aumentar o risco de infecção. Neutrófilo responde às infecções. Então, por exemplo, hidroterapia, natação, tá? Atividades que possam expor o paciente. Contagem de plaquetas menor de 50 vezes tal. Evitar atividades de contato de alto impacto, que pode gerar o risco de sangramento, e essa pessoa que tem essa diminuição de plaqueta, plaquetopenia, ela vai ter dificuldade de coagular. Febre maior que 38 graus, pode indicar infecção sistêmica, deve ser investigada. Evitar exercícios de intensidade. Febre maior que 40 graus, evitar qualquer exercício, não fazer. Ataxia, tontura, neuropatia sensório periférica. Evitar atividades que requeram equilíbrio e coordenação, por exemplo, esteira. Atividades que requerem equilíbrio e coordenação que você tem dificuldade de controlar, né, pessoal? Se você quiser trabalhar equilíbrio e coordenação, ok, mas você tem que controlar, né? O treino de equilíbrio e coordenação é um treino controlado. Caquexia grave, que é a fraqueza, né? Perda de peso muito alta. A intensidade deve ser inversamente proporcional à intensidade da caquexia, ou seja, quanto maior a caquexia, menor a intensidade do exercício, tá bom? Então, aqui em linhas gerais, para a gente ter uma ideia, né, desses critérios, desses cuidados, tá? E aí, pessoal, um pouquinho mais, né, alguns outros problemas clínicos, ó. Então, se tiver dor óssea,
Evitar atividade que aumenta o risco de fratura, como atividade de impacto. Náusea grave, investigar a etiologia, prescrever exercícios conforme a tolerância. Não é o paciente que está hospitalizado, às vezes, né, gente? Fadiga, fraqueza muscular extrema. Prescrever exercício conforme a tolerância, sempre lembrar da escala de Borg. Desidratação, garantir adequada hidratação. Risco de linfedema, evitar exercício com carga maior de 2 quilos, pode sobrecarregar o membro. Pessoal, então vou frisar de novo, tá? Isso aqui também é princípio de tratamento para o paciente com COVID, tá bom? Fiquem espertos, então, né? Se aparecer na prova, tentem fazer essa relação, tá joia? Isso aqui é importante. Agora a gente vai falar um pouquinho do câncer de cabeça e pescoço. A gente viu alguns anos atrás esse tipo de câncer aparecer muito nas provas. Então, por isso que eu coloco aqui para vocês, né? Porque vai que é alguma coisa que pode se repetir, tá? Então, vamos lá, pessoal, só para a gente entender, né? Do que se trata. Então, em torno de 600 mil casos de câncer de cabeça e pescoço são diagnosticados anualmente no mundo. Afeta mais homens que mulheres, na proporção de 2 para 1, alguns lugares 4 para 1, e corresponde a 5% de todos os tipos de câncer, tá? O prognóstico de vida do paciente que tem câncer de cabeça e pescoço, ele é ruim, em geral, tá? Fatores de risco, aqui que entra, gente, etilismo e tabagismo. Então, são os fatores de risco, assim, que se destacam muito para a ocorrência de câncer de cabeça e pescoço, tá? A gente tem, ó, sexo masculino, idade acima de 40 anos, deficiência de vitaminas, trauma crônico causada por mal oclusão dentária, prótese mal adaptada. Então, você fica ali mordendo uma certa região, né, pessoal, das suas gengivas, pode gerar aquela disseminação descontrolada, né? Má higiene oral, gengivite crônica, poluição atmosférica, imunodeficiência, maus hábitos alimentares, exposição solar, herpes tipo 1, papilomavírus e sífilis, portadores de outros tumores primários do trato aéreo digestivo alto, tá? Então, essas pessoas são as pessoas que têm maior chance de desenvolver o câncer de cabeça e pescoço, tá bom? Vamos lá, pessoal, essa informação aqui é bem interessante. Olha só, vou acompanhar aqui, você acompanha aí na tela também, tá bom? Em torno de 60% dos casos são diagnosticados em estágios avançados, 3 ou 4. A disseminação ocorre por via linfática, sendo a dissecção cirúrgica dos linfonodos cervicais uma forma relevante para o controle da doença, tá? Então, a ressecção desses linfonodos, muitas vezes dessa região cervical, dessa região atrás do esternocleido. A radioquimioterapia também vem sendo utilizada como terapia adjuvante e vem melhorando o controle local da doença e a sobrevida. Contudo, é um tratamento extremamente agressivo, podendo gerar sintomas como dor, xerostomia, edema e fibrose que podem gerar o trismo, que a gente vai falar dele, que é a dificuldade de abrir a boca, déficit de mastigação, de deglutição e da fala, tá? Pessoal, me esqueci agora o que é xerostomia, tá bom? Se tiver a oportunidade de perguntar, de procurar aí, procura rapidinho e coloca no grupo. Tem alguma alteração ligada a essa região, né, de boca e de nariz, mas não me lembro direitinho o que é, tá bom? Então, pessoal, o grande destaque aqui é o trismo, tá? Nas provas de fisioterapia é o que pode cair, e é um pouquinho diferente pra gente, e aí por isso a gente chama atenção. Então, o trismo. O trismo pode afetar até 38% dos pacientes com câncer de cabeça e pescoço, tá certo? Xerostomia, baixa produção de saliva. Obrigada, Cássia. Então, só voltando aqui, gente, o trismo pode afetar 38% dos pacientes com câncer de cabeça e pescoço. A taxa pode aumentar após a cirurgia radioterapia, chegando a 79%. De forma que os principais tratamentos antineoplásicos podem contribuir para o surgimento do trismo. Então, atenção nisso, gente, que às vezes essa frase cai no concurso, é aquela coisa que eu disse para vocês, a gente tem que estar muito atento, porque o câncer é ruim e o tratamento para o câncer também é ruim, tá? Mas tem que tratar, tá joia? A restrição da movimentação da mandíbula nesses pacientes resulta em dificuldade na alimentação, mastigação, deglutição, respiração e fala. Então, trismo, pessoal, é incapacidade de abrir a boca, tá? Fica fechada e às vezes isso chega ao extremo. Aqui, então, vai mostrar pra gente um pouquinho do tratamento desse paciente, né? Então, fisioterapia no paciente internado de câncer de cabeça e pescoço.
Primeira etapa corresponde ao pós-operatório imediato, o paciente está no centro cirúrgico na UTI, progredir a interrupção da ventilação mecânica e otimizar a oxigênio-terapia, tá? Segunda etapa, pós-operatório imediato, 2 horas após a extubação, então depois que extubou, né? Garantia da oxigênio-terapia, posicionamento do paciente em Fowler, com decúbito com elevação da cabeceira. Muitas vezes fala em Fowler, pessoal, em 45 graus, mas a gente encontra 30 e 60 também, que é o bem sentadinho, né? A cabeceira elevada como se o paciente fosse ficar mais sentadinho, tá? Realizar a drenagem autógena, né? Cinesioterapia respiratória. Cinesioterapia respiratória, reeducação diafragmática, padrões ventilatórios associados com elevação dos membros. Cinesioterapia motora, bomba ativa da panturrilha, que são os exercícios de retorno venoso, flexo-extensão de membro superior, e orientação para repetição das atividades, tá? Então, aqui, gente, base para o tratamento do paciente no pós-operatório, tá bom? Terceira etapa, após 6 horas de extubação, retirar a oxigênio-terapia quando possível, sedestar beira-leito, continuar a drenagem autógena, cinesioterapia respiratória, deambulação no quarto, orientar o paciente a permanecer fora do leito 6 horas por dia, orientar repetições de atividades, isso que você explicou para ele, né? Que você passou para ele. Quarta etapa, então, primeiro, segundo, terceiro dias pós-internação, realizar a drenagem autógena, cinesioterapia, deambular no corredor aumentando progressivamente a distância, orientar o paciente a permanecer fora do leito mais de 6 horas por dia, orientar repetições das atividades supervisionadas, estimular os gânglios cervicais altos próximos ao pescoço que não tiver curativo. Então, vocês podem ver, gente, que a parte bem específica do câncer de cabeça e pescoço é essa aqui. O restante todo, vocês podem aproveitar essas informações para outros pacientes, tá? Quinta etapa, quarto dia do pós-operatório até a alta, drenagem autógena, cinesioterapia respiratória, deambular no corredor, descer 3 lances de escada e orientar para permanecer fora do leito. Então, tudo isso, gente, acelera a recuperação do paciente, favorece a alta dele, para ele ter uma alta mais precoce. Quanto mais rápido o paciente tiver alta, menos complicação ele tem decorrentes da internação hospitalar, tá? Aqui, quando o paciente for ambulatorial, aí vocês vão ver que já vão aparecer tratamentos mais específicos do trismo, tá? Então, só para a gente ter uma ideia. Massagem ou automassagem na área da cicatriz, alongamento e aí, no caso, grupos musculares cervicais, adutores e depressores da cintura escapular, flexores de ombros, tensores e adutores e abdutores, exercícios para ganho de EDM ativa, tá? Iniciar com ativo assistido e progredir para o ativo livre, exercício resistido progressivo, iniciar com 25 a 30% de 1RM até 70%. Pessoal, os princípios da cinesioterapia também são sempre os mesmos, tá? Então, assim, gente, essa aula, ela serve para vocês responderem uma grande quantidade de questões de concurso, tá bom? Só vocês estarem atentos, como eu disse, às particularidades de cada caso, tá? E aqui a fisioterapia no trismo, né? Na verdade, aquela ali falava geral de cabeça e pescoço, né? No trismo. Mobilização da ATM, tens acupuntura nessa região, alongamento dos músculos que realizam o fechamento da boca, então masseter pterygoide temporal, né? Aqui e aqui. Exercícios ativos da mímica facial, auriculoterapia, massagem com a língua na cavidade interna da boca, de o paciente fazer, e orientações para a realização de exercícios, evitar o consumo de alimentos duros, evitar roer unha, evitar chupar gelo, evitar serrar os dentes. Então, são atividades que podem aumentar esse trismo, tá? Pessoal, essa parte aqui era a parte que a gente tinha a falar sobre a fisioterapia oncológica. Então, assim, eu sei que é bastante informação, mas assim, essa aula é importantíssima, não só por tudo que a fisioterapia oncológica nos traz, mas por tudo que esse manual aqui de fisioterapia hospitalar nos traz, tá? Então, base de fisioterapia hospitalar está toda aqui para qualquer paciente que vocês forem tratar, tá joia? Deixa eu encerrar aqui então, só um minutinho.
porque aí depois a gente vai começar na fisioterapia geriátrica. Só um pouquinho. Tudo bem, pessoal? Querem fazer perguntas? Certo. Qual a relação... Peraí, deixa eu interromper